Fala galera! Se você não me conhece, eu sou o Samuel. E eu sou a Larissa e fazemos parte da Igreja Assembleia Central em Juiz de Fora. Esse já é o nosso terceiro programa, então se você ainda não viu um dos nossas edições do Geração Eleita, dá uma olhada depois porque ficou muito bom e já volta aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao Geração Eleita. Então, galera, no último programa tivemos a participação da jovem Camille e hoje teremos a participação do Jeremias. Isso aí. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra para a meditação dos irmãos que se encontra no livro de Salmos, capítulo 31, versículo 19 até o 24, que diz assim: Ó, quão grande é a tua bondade, e guardaste para os que o temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão de contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilha, e a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor vós todos, os que sois teus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então, irmão, não tenha pressa. Davi dizia que a pressa dele fez com que ele não visse o agir de Deus na vida dele, e fala que logo, não muito tempo depois, ele viu o agir de Deus e pôde contemplar o socorro de Deus na vida dele. Quando a gente se apressa para tomar certas decisões, queremos certas decisões com pressa e não esperamos o tempo de Deus se cumprir, a tendência é que nós tentamos pegar o controle, assumir o controle da mão de Deus e querer controlar a nossa vida, o que pode nos levar a decisões erradas. Então, o meu conselho para você hoje é: lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Se está triste, fala com o Senhor: Senhor, eu estou triste, eu estou me sentindo ansioso, tal situação está me tirando a paz. Então fala com Ele, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, sabe? Troca com o Senhor, pega esse fardo de ansiedade, de angústia, lança aos pés do Senhor, e Ele vai te dar um fardo leve para você retomar a sua caminhada e seguir confiando firme no Senhor. Em Salmos, capítulo 103, a partir do versículo 5, vai falar: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, que o faz assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes dessa terra, que faz a mulher estéril habitar em família e ser alegre mãe de filhos. Então, meu irmão, descansa no Senhor, tá? Lança sobre Ele toda a sua ansiedade e Deus vai te dar a vitória. Ele é fiel e justo, tá bom? Para nos guardar, nos livrar de todo mal e nos dar vitórias nessas adversidades que têm surgido aí para as nossas vidas. Um abraço, fique todo mundo na paz do Senhor. Tchau, tchau. Muito obrigado, Jeremias, pela sua participação aqui no programa. Muito boa palavra, meu amigo. Agora vamos ficar com a oportunidade do nosso pastor Rafael. Manda aí, pastor. Fala aí, galera, jovens abençoados do Senhor. Parabéns por esse lindo trabalho, por esse lindo jornal. E hoje me foi concedida uma oportunidade e eu queria compartilhar aqui em breves palavras um versículo que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 3, que nos relata a história dos 3 amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós louvamos a Deus porque o texto
que hoje eu vou compartilhar nos fala quando Nabucodonosor ele cria aquela estátua e a ordem dele era para que todos que ali estivessem se curvassem diante dos sons dos instrumentos que ali foram tocados. Mas a Bíblia diz, no capítulo no versículo de número 16 e 17, do capítulo 3 de Daniel, que nos diz assim: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem sirvamos quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esses jovens tinham um posicionamento, eles tinham uma certeza do Deus pela qual foram imputados no seu coração. Que você, jovem, possa ter essa certeza que independente da circunstância, independente da adversidade, o nosso Deus sempre estará presente conosco. Ainda que se arme estatuto, decretos, ainda que se levante reis, tentando calar a voz daquele que verdadeiramente adora a Deus. Tem um posicionamento como esses 3 jovens tiveram. Se o Senhor nos livrar, nos livrou, mas se Ele não nos livrar, mesmo assim, continuaremos adorando e exaltando o nome do Senhor. E a surpresa maravilhosa desse texto é que na hora que eles foram lançados na fornalha, o Deus que estava presente, o Deus pela qual ali eles decidiram honrar, decidiram exaltar, entrou com eles na fornalha. E ali eles não sofreram dano algum, porque decidiram louvar e adorar a Deus. Então, em toda a sua vida, aonde você estiver, esteja na faculdade, no colégio, no trabalho, tenha uma certeza, o teu Deus te guarda, o teu Deus te abençoe. Forte abraço, fique com Deus, que Deus enche o teu coração de paz, que Deus enche o teu coração de alegria e saiba que juntos somos sempre mais fortes. Fique com Deus, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Então, pastor, muito obrigada, agradecemos. Obrigadão. E agora a gente vai ficar com um quadro que a gente tinha falado, o anterior foi de João, e hoje a gente vai falar de Esther. Esther, ele tem 10 capítulos. E para você que não conhece, ele foi um livro escrito na era dos 500 anos antes de Cristo, lá na época da Babilônia, na época da Síria, do reinado da Síria. E nessa época o povo israelita ele estava sendo dominado ali por aquele povo que o rei era o Xerxes. E esse rei era muito campeão nas batalhas. E em um momento ele estava comemorando uma de suas batalhas, chamou todos os príncipes, reis, né, os nobres de suas 127 províncias e também dos povos aliados para fazer uma festa, um banquete no palácio com vários dias, muita fortuna ali. E ele tinha uma esposa. E ela, com certeza, era muito bonita, né, para ser a mulher do rei. E durante a festa ali, ele quis chamar ela para participar também, para ele, né, se exaltar, falar, olha só que mulher que eu tenho, e mostrar ela ali e tudo mais, né, coisa normal daquela época. Sim. Mas ela não quis participar, não sei porquê, né, ela vai ver, ela era até meio rebelde aí, ela não gostou muito do convite e desrespeitou a ordem do rei. Isso era um absurdo. O rei não podia ser desrespeitado de forma alguma. E ali todo mundo vindo falou, ela desrespeitou o rei, ficou meio estranha assim, né? E soou mal para ela deu um mau exemplo. E como tinha outras mulheres ali, mulheres de príncipes e tal, ela deu um mau exemplo. E o rei não podia deixar isso barato, ele tinha que mostrar a autoridade dele. Sim. Mostrar que o príncipe e os reis têm que ser respeitados pelas mulheres. Então ele decide ali, além de que ele era muito bravo também, depois vocês vão ver, aí ele decide ali tirar todos os direitos dela e tirar ela do poder ali, tirar ela da rainha e divorciar dela, assim. Mas ele não podia ficar solteirão por muito tempo, né? Já pensou um rei solteirão? Ele precisa de alguma mulher, uma governante ali, né? Pra ajudar ele, dar instrução e tudo mais. Então, logo em seguida disso, ele já manda o pessoal que serve a ele, visitar essas 127 províncias, pegar ali as mulheres, pegar as mais bonitas e filtrando ali numa peneira ali para pegar a mais bonita. E as mais bonitas ficaram passando por um processo ali de 1 ano, né? 6 meses no óleo, não sei o que, um tratamento de beleza. E depois disso, o rei foi lá, deu uma olhada e escolheu. E adivinha? Foi a Esther. Ela era da tribo, ela era israelita, judia.
Só que o rei não sabia disso. A propósito, ela também não tinha pais, né? Os seus pais já tinham sido mortos, mas ela não falou, né? Até porque era meio triste para ela. Mas ela tinha um homem que cuidou muito dela, acho que era até primo, parente dela, que era como se fosse um pai. Ele é o Mardoqueu. E esse Mardoqueu trabalhava no palácio como um servo e tudo mais. E um dia, já depois deles se casarem, muito tempo depois, ele descobriu que estava tendo ali um planejamento, dois oficiais estavam querendo fazer um golpe de estado ali e tirar o rei Xerxes. Então Mardoqueu, que era muito ligado a Esther, consegue falar para ela e ela já avisa logo para o rei já fica muito preocupado, investiga a situação, descobre que é verdade e consegue prender os dois oficiais. E acaba matando, enforcando os dois oficiais ali, né? E depois dessa história toda que matou, né, Samuel? E o rei Xerxes falou assim, preciso de algum oficial. E isso ele coroou, então, Ramã. Então ele foi um grandioso, muito forte naquela época, tinha muitos nobres ali, então, em volta. Aí ele pegou e falou assim, todos ali os oficiais tinham que servir o Ramã. Isso eles se prostravam e um deles, que era Mardoqueu, não se prostrava diante de Ramã. E isso chegou aos ouvidos de Ramã e ele falou assim, eu quero matar ele então, sabendo que ele era judeu. E como ele ficou muito furioso, chegou no rei Xerxes e falou assim, então vamos mandar matar. E o rei Xerxes falou assim que ele tinha toda a liberdade de matar Mardoqueu. E isso ele colocou uma sentença, então, um decreto, né? Que passou, foi a percussão, então, no reino todo, que os judeus seriam mortos. E um deles era Mardoqueu. E diante disso, né, Samuel, o que aconteceu foi que ele falou assim, então vamos matar. Como Mardoqueu ficou sabendo disso, ele ficou muito triste. E chegou a rainha Esther, então, falando assim que ia matar os judeus. E ela ficou muito triste e falou assim, pediu para que o povo judeu jejuasse durante 3 dias. Isso foi feito por eles jejuavam e ela ia pedir então a rei Xerxes. E num banquete, ela fez um banquete todo para Ramã e para o rei Xerxes, só para os dois. E fez um banquete e ele perguntou a Esther, rainha, o que você quer? E ela falou assim, amanhã, no dia seguinte, eu farei outro banquete com Ramã e você para me pedir o que eu quero. E ele falou assim, então tá bom. E isso foi feito, passou durante a noite, só que Ramã saiu dali muito insatisfeito. Ele queria matar Mardoqueu. E a esposa de Ramã falou assim, então, faz uma forca. E ele gostou da ideia, fez uma forca de 20 metros para matar Mardoqueu. 20 metros, nem se fosse Golias precisava disso tudo, tá doido. Pois 20 metros para matar ele. E ele falou assim, agora eu vou no rei, pela manhã mataremos Mardoqueu. Só que durante essa noite, o rei Xerxes não conseguia dormir. E pediu os seus oficiais que trouxessem então as crônicas do reinado dele. E ele, lendo aquilo, chegou na história de Mardoqueu, que Mardoqueu tinha ajudado ele a matar os dois oficiais que queriam contra a vida do rei. E isso fez com que ele perguntasse a um dos oficiais, o que lhe foi dado para fazer essa honra à minha vida? E um dos oficiais falaram assim, ele não ganhou nada com isso. E o rei Xerxes falou assim, então traga Ramã. E Ramã estava em direção ao rei Xerxes para pedir a morte de Mardoqueu. E quando Ramã chegou, o rei Xerxes falou assim, traga aquele homem e façam com que ele faça uma passeada pelo reino, vestido e num cavalo, e falem para todo mundo que ele salvou a vida do rei. Isso foi feito e Ramã ficou muito furioso, muito triste que isso tinha acontecido, né? Ramã odiava Mardoqueu por ser judeu e tudo mais. E no dia seguinte, né, algum tempo depois, chegou o dia do banquete em que eles estavam ali, todo mundo ali, o Mardoqueu, o Xerxes e a rainha. E eles estavam ali e foi o momento em que a rainha contou as origens dela, contou que ela era judia, contou que ela era do povo israelita. E dali a mãe já deve ter ficado com medo, né? Porque o rei gostava muito de Esther, a esposa dele, e ele já ficou muito nervoso assim, né? Em saber que o povo da mulher dele estão sendo mortos
por uma coisa que ele assinou, ele mesmo Fez concordou o decreto. com a ideia que foi Amã que deu. E a mãe já logo ficou com medo, o rei ficou nervoso, o rei ficava nervoso à toa. E ele já ficou muito nervoso, assim, querendo matar Mardoqueu. E ele já pega ali, e o rei pedia tudo, mandou enforcar Mardoqueu, Haamã, na própria forca que Haamã tinha feito pra Mardoqueu. É igual aquele ditado que fala: quem cava uma cova acaba caindo nela. Ele se envenenou ali com o próprio veneno, ele se deu mal ali, né? Ele queria a morte de Mardoqueu, mas acabou morrendo. Então, gente, nessa história toda que ele morreu, aí depois da morte dele, a rainha Esther falou assim, e agora? Aí o rei Xerxes pegou, anunciou ela, deu todos os bens que Haamã tinha. Então agora ela era grandiosa naquele reino, porque ela tinha todo o poder. Então tudo que tinha Haamã ficou para Esther. E a Esther pediu ao rei Xerxes, né, que tivessem aquele decreto, fosse excluído. E o rei Xerxes falou assim, então você tem todo o direito. Então ela pegou, fez com Mardoqueu um outro decreto que salvava a vida do povo judeu. Então a gente pode perceber aí que Jesus estava com o povo, sabe? Com o povo judeu. Porque ela entrou no reino e ali ela salvou o povo dela. O resumo da história é que quando o povo se une, Deus responde. A mesma coisa aconteceu na época do Egito, que o povo estava ali sendo dominado, aí eles jejuaram, eles buscaram a Deus e Deus enviou Moisés aqui. Mas no caso, eles também jejuaram, também buscaram e eles puderam aí guerrear, puderam lutar contra o povo da Pérsia lá e tudo mais. E teve uma guerra assim, eles se enfrentaram, teve 27 mil mortos dos persas, mas não contou quantos judeus teve não. Mas o resultado da guerra, os judeus ficaram livres. Eles até colocaram o nome do fim da guerra como um feriado, que é o dia em que os judeus tiveram paz. Porque ali eles eram escravizados, ali eles eram atormentados e não tinha paz. Mas depois da guerra ali, eles conseguiram se livrar do Pérsia, se livrar da dominação e aos poucos conquistando seu direito. E tudo graças à rainha e também a Mardoqueu, que ajudou muito aí, ele ficou muito poderoso e foi considerado aí um dos reis, aí, uma das pessoas que ajudou ali a libertação, uma pessoa muito importante. E essa é a conclusão da história. Vamos ficando por aqui agora com esse quadro. Então, galera, a gente fica com esse livro, esse quadro que a gente teve. A gente contou só um pedaço, a gente fez um resumão, bem coisinha assim pra vocês. Mas leiam, tá, em casa, façam, escreve o que você entendeu. Eu acho interessante. Medite na palavra e coloque em prática, porque não adianta você só ler e nada. Então, gente, referente ao programa passado de João, que a gente falou que a gente ia fazer um sorteio da Bíblia, o que aconteceu? A gente vai deixar na descrição do vídeo um endereço do Instagram para vocês. E lá a gente vai colocar uma foto oficial. E na descrição da foto tem tudo que vocês vão fazer para participar. E comentar lá na foto, já li o livro que de João, quem leu, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai colocar dizendo que você não leu, só pra quem leu mesmo. E a gente vai deixar lá e vocês participem do sorteio, tá bom? E só dando uma palhinha nos nossos patrocinadores, vai estar aparecendo aqui embaixo também pra vocês, os nossos 4 patrocinadores. Se precisar, vai lá, dá uma conferida. E agradecer também eles, né, os nossos patrocinadores, pela colaboração aqui. E hoje a gente tem, esse mês a gente tem quantos? 3, né? 3. Tem 3. A gente tem o Davi, nosso amigão meu lá da escola. A Sara. E o Edilson Júnior. Isso aí. Tá aí, Edilson Júnior, fazendo 15. Não sei. Mas tá aí, então, feliz aniversário pra vocês. Mas meus parabéns. Infelizmente não vai poder ter festa nem nada, né? Mas com certeza aí, ano que vem... Mas os parabéns, né, gente? Dá os parabéns pra eles lá, quem conhece, quem é amigo. A gente, né? É sempre bom receber isso daí. Com certeza. E a gente vai dar os parabéns. E agora, gente, a gente deixa por aqui o programa. Mais uma vez, muito bom estar com vocês. E é isso. Mais uma vez encerrando aqui o nosso 3º programa. Então, volta a dizer, se você não viu, dá uma olhada Acompanha lá depois. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal para não perder os vídeos do programa Geração Eleita, dos cultos também, do Larry Show,
do culto infantil e tudo mais. E curte e até a próxima. Se inscreve não deixa de seguir também, tá, gente? O Instagram Isso da aí. página da igreja, que é muito importante, tá bom? É isso aí. Beijinho pra vocês, até o próximo. Valeu, galera.